Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano. Estou aqui mais uma vez no nosso encontro semanal e o assunto de hoje é diabetes. O que você sabe sobre diabetes? Nós sabemos que a maioria dos idosos, pelo menos 70% dos idosos, são atingidos por essa doença. Mas será que a diabetes é uma doença do envelhecimento ou não, né? E eu já te respondo, a diabetes, ela não é uma doença do envelhecimento. É possível você prevenir, é possível você tratar e é possível você, que é cuidadora, auxiliar os nossos idosos a lidarem melhor com essa situação, com a diabetes. Então fique aqui até o final do vídeo, me acompanhe, porque hoje eu vou explicar tudinho para você. Você vai entender o que é diabetes, o que causa diabetes, o que você pode fazer para mudar essa situação, para evitar, para prevenir, para conviver melhor com a doença ou até para retroagir essa doença, para que você não sofra com esses sintomas e nem tenha necessidade de fazer uso de uma quantidade tão grande de medicação ou talvez até nem usar a medicação. Hoje a gente já sabe, né? Os estudos científicos já nos trazem evidências de que é super possível. A gente já tem vários testemunhos de pessoas que fizeram mudanças no estilo de vida e conseguiram então se livrar da diabetes, mas sempre lembrando que alterações no estilo de vida são para sempre, né? Então hoje eu vou te ensinar, você vai entender tudo direitinho sobre essa doença. Eu quero dar uma boa noite para quem está entrando: Ismael, Eugênia Lima, Jaqueline, prazer estar por aqui. Prazer, Eugênia, muito bom ter você por aqui. Aos demais que estiverem entrando também, podem colocar aqui o seu boa noite. E já ir escrevendo, já pensando nas perguntas de vocês, porque hoje eu vou estar aqui realmente para tirar todas as dúvidas dessa doença que atinge muitos idosos, né? Como eu falei, 70% dos idosos. E aí, quais são as causas da diabetes? A gente já sabe o que decorre da diabetes, né? Um número enorme de amputações no Brasil, especialmente, é como se a gente vivesse numa guerra, por conta do número de amputações de membros que a gente tem no Brasil, especialmente nos membros inferiores, né? Dedos, pernas, tudo isso por conta da diabetes. Além disso, a gente tem os problemas renais também, né? Muitos idosos, ou muitas vezes pessoas que nem chegaram ainda aos 60 anos, já estão sofrendo com a diabetes e por isso já tem problemas renais, já tem que fazer hemodiálise também. Cegueira também é muito comum, é decorrente também, né? Quem tem diabetes, é muito provável que desenvolva também problemas de visão, e aí podem vir cegueira também por conta da diabetes, ou seja, um conjunto de problemas como infecções que acontecem na vida do idoso por conta dessa doença. Então é importante que a gente aprenda o que é, como tratar da melhor forma e que mudanças a gente pode fazer na nossa vida para poder nos livrarmos da diabetes, tá bom? Quero dar um abraço para a Jaqueline, então. Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. Eu já vou iniciar a nossa live de hoje, porque eu tenho muitas informações importantes para trazer para vocês a respeito desse assunto, mas eu peço já que quem está aqui já compartilhe essa live, para que a gente consiga fazer com que mais pessoas participem, né? E a gente possa impedir esse desastre que está acontecendo no Brasil por conta da diabetes, tá bom? Então, clique aí em compartilhar, marque aí os seus amigos também para que a gente possa trazer mais pessoas para essa live, tá bom? De início, eu já quero dizer para vocês o seguinte: a gente sabe que existe diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O próprio organismo dessa pessoa já destrói as células do pâncreas e por isso essa pessoa não produz insulina suficiente ou não produz insulina. E a insulina, ela é um hormônio que ela é muito importante, que ela vai fazer com que os nossos níveis de açúcar no sangue, os níveis circulantes de açúcar, não fiquem nem alto nem baixo. Então a insulina, ela é muito importante para a gente. O problema é quando a gente produz insulina demais ou produz de menos, como a gente vai ver nessa live. Então a gente tem a pessoa que tem diabetes tipo 1, né, que é uma doença autoimune, e a gente tem a maioria esmagadora das pessoas que têm diabetes, elas são do diabetes tipo 2, que é um tipo de diabetes que é causado justamente por conta do estilo de vida dessa pessoa. Ou seja, se ela é sedentária, se ela dorme mal, especialmente se essa pessoa se alimenta muito e se alimenta mal.
Então, a diabetes, ela não é uma doença do envelhecimento, né? Como a maioria das pessoas pensam, tem muitos idosos com diabetes, então é uma doença do envelhecimento. Não é, ela é uma doença nutricional, uma doença relacionada ao estilo de vida. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então, a maioria esmagadora das pessoas que têm diabetes tem o diabetes tipo 2. O que acontece no diabetes tipo 2? Essa pessoa ela se alimenta mal, muitas vezes sem saber, na maioria esmagadora das vezes a pessoa não sabe que ela está se alimentando mal, e aí ela se alimenta com muitas coisas que fazem com que o açúcar no sangue suba muito rápido. E isso é feito de forma constante, crônica, todos os dias, uma quantidade elevada de alimentação que faz com que o açúcar no sangue vá lá em cima. Com isso, esse aumento exagerado do açúcar no sangue vai fazer com que o nosso organismo produza muita insulina, produza muito esse hormônio para que as nossas taxas de açúcar no sangue elas fiquem normais, nem muito altas, nem muito baixas. Só que com o tempo, produzindo muita insulina todo dia, o nosso pâncreas ele vai se sobrecarregando. E com o tempo, ele já não vai mais produzir a quantidade de insulina que a gente precisa produzir. Então, isso vai ser um grande problema. Ou seja, quem tem diabetes tipo 2 se alimenta mal. Essa alimentação ruim ao longo de vários anos, 5, 10, 15 anos, vai fazer com que essa pessoa desenvolva diabetes tipo 2. Né? Ela vai criar uma resistência, inicialmente uma resistência à insulina, vai produzir muita insulina. E aí, as células, com o tempo, elas deveriam receber a insulina, né, receber o açúcar no sangue. Esse açúcar no sangue deveria entrar nas células, mas o que acontece? O organismo vai produzindo uma resistência, é como se fosse assim, você escuta um barulho todo dia na casa do seu vizinho, no início te incomoda, e com o tempo já não vai te incomodar mais, e aí você já não vai, aquele barulho já não vai fazer mais problema para você. O que acontece com a célula? Ela já não se abre mais para receber essa glicose. E aí essa glicose, esse açúcar, ele fica circulando no sangue dessa pessoa e vai trazendo vários problemas. E um dos problemas é a diabetes, mas a gente sabe também que tem Alzheimer, doenças cardíacas, hipertensão arterial, então são todas doenças relacionadas a essa resistência à insulina, que é produzida muito por conta da nossa alimentação, da alimentação ruim da gente. E aí quais são os sintomas da diabetes, né? O primeiro sintoma é que essa pessoa começa a urinar muito. E como ela urina muito, ela vai muitas vezes ao banheiro, tá? Um outro sintoma são as feridas dessa pessoa que não cicatrizam, tá? Muitas vezes essa pessoa nem percebe que ela tá urinando muito, que ela tá sentindo muita sede, mas ela percebe que quando ela se machuca, ela não cicatriza rápido. Essa cicatrização demora muito, é um dos sintomas também da diabetes. Um outro sintoma da diabetes são as náuseas também, a pessoa se sente muito enjoada, tá? E vista embaçada também é um dos sintomas, tá, da diabetes, e também as infecções recorrentes. A maioria das pessoas, na verdade, vão apresentar essa urgência urinária, vontade de urinar toda hora, por isso vão sentir muita sede e também vão ter perda de peso. Então, esses são os sintomas gerais que a maioria das pessoas apresentam quando tem diabetes, tá bom? Eu quero dar uma boa noite aqui, deixa eu ver as meninas que entraram, colocaram boa noite aqui para mim, atualizar aqui no computador para poder falar para vocês. Uma boa noite, Ana Maria, que está aqui presente. Deixa eu ver só o comentário da Ana Maria aqui. Bom, enquanto está abrindo, eu vou falando com vocês. Ana Maria que botou que é um tema fantástico, é verdade, muitas pessoas têm muitas dúvidas, e eu peço que vocês já escrevam aí para vocês colocarem para mim essas perguntas no finalzinho da live, tá bom? A Constância botou aqui que está gostando da explicação, que bom, Constância. Então, o que eu vou falar para vocês agora? Qual é o segredo, gente, para a gente prevenir a diabetes e para a gente tratar, seja você idoso ou não? Você quer prevenir diabetes? Você quer fazer com que você não tenha diabetes, ou o idoso que você cuide não tenha, ou se ele tem, para que ele consiga manter as taxas de açúcar no sangue normais e não esteja sobrecarregando o pâncreas? A gente vai conversar sobre isso agora. Então, qual é o problema principal? O que faz uma pessoa desenvolver diabetes? É a quantidade de alimentação e também a qualidade da alimentação, tá? É a pessoa comer muito e comer
alimentos de má qualidade, alimentos que não são bons e que vão estimular, então, o açúcar no sangue, como eu falei, vão fazer com que o nível de açúcar fique lá em cima, o pâncreas tenha que trabalhar muito e com o tempo essa pessoa vai desenvolver resistência à insulina e o pâncreas também não vai funcionar como deveria e por isso essa pessoa vai ter que fazer uso, então, de insulina. Mas existe formas de você prevenir. E aí a principal forma é a alimentação. Em outra live eu vou falar com vocês sobre exercícios, vou falar sobre a importância de dormir bem, mas hoje eu vou falar sobre o principal fator, que é justamente a alimentação. Então, quem quer prevenir, quem quer tratar diabetes, você já tem que pegar um lápisinho aí, quem tiver aí com caneta e papel, por favor, já pegue, porque eu vou passar algumas dicas para vocês relacionadas à alimentação, tá? A primeira dica é, quem tem diabetes ou quem não quer ter diabetes, precisa tirar o açúcar da vida. Sabe aquele açúcar de mesa que a gente coloca, né? O açúcarzinho no café, coloca em suco, vai fazer um mingau, coloca açúcar. Primeiro passo é você tirar o açúcar da sua vida, tá? A primeira coisa que você precisa fazer. E aí tirou esse açúcar, é açúcar de mesa, açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar de coco, tudo isso é açúcar, você tem que tirar da sua vida. Tirou o açúcar da sua vida, você pode estar substituindo por estévia, adoçante estévia, ou pelo adoçante, eu me esqueci o nome dele agora, gente, eu falo sempre aqui pra vocês, ou pro xilitol, estévia ou xilitol. O melhor é você não utilizar açúcar nenhum, adoçante nenhum. Mas, nesse período de adaptação, você pode utilizar estévia e utilizar xilitol, que eles não vão trazer problemas de saúde para você se utilizados de forma moderada, tá? E aí, tirou o açúcar, muita gente fala assim pra mim, ah, Juliana, mas eu tirei o açúcar de mesa, eu já tomo café puro, eu não faço minha alimentação com açúcar, então por que a minha glicose fica lá em cima? Por que eu estou produzindo muita insulina? E aí eu vou dizer pra vocês qual é o pior vilão da diabetes, que é o trigo. O trigo, ele é um tipo específico de açúcar. Então, muita gente diz assim pra mim, Juliana, eu não tomo café com açúcar, eu como meu biscoitinho com sal, eu como meu macarrãozinho, só que macarrão tem trigo e trigo é açúcar. Aquele biscoitinho de sal, que muita gente pensa assim, ah, carboidrato é açúcar. Então, se eu tô comendo biscoito de sal, eu não estou ingerindo açúcar, não estou ingerindo carboidrato. Esse é um engano. Aquele biscoitinho de sal, ele é feito de trigo, portanto, ele é repleto de açúcar. O pão é repleto de açúcar. O bolo que você faz com massa de trigo é repleto de açúcar. Então, veja que o pior vilão, na verdade, atualmente é o trigo. A partir da década de 70, né, quando nós começamos a consumir demais o trigo, o número de pessoas com diabetes aumentou assustadoramente. Então, assim, hoje a gente diz que, na verdade, a história do diabetes, ela está muito associada à história do trigo. Aumentou o consumo de trigo, aumenta o número de pessoas com diabetes, isso vem acontecendo historicamente. Então, o primeiro passo, você tem que tirar açúcar da sua vida. O segundo passo, tirar a farinha de trigo, tá? Então, tirar aquele macarrãozinho que você come, aquele arroz branco que você pode substituir pelo arroz integral, tá? Vai fazer bolo, procurar aprender receitas, como eu coloquei aqui no meu e-book, aqui na página. Você fazer bolo com farinha de coco, que é saudável, você fazer coco com farinha de amêndoas. Agora, farinha de trigo é péssimo para a sua saúde. Então, você é diabético, tem que eliminar a farinha de trigo da sua vida de vez, tá? Senão, você sempre vai estar com açúcar no sangue muito alto, isso vai fazer com que você produza muita insulina e a insulina vai te trazer um conjunto de doenças. Não é só diabetes que acontece com a resistência, quando a gente tem resistência à insulina, mas câncer, Alzheimer, doenças de coração, hipertensão arterial, então tem que tirar da sua vida, tá? Um outro tipo de mudança que você tem que fazer na sua vida é tirar também os alimentos processados, né? Às vezes você compra lá aquele molinho de tomate, aquele molinho também de salada, sabe aqueles molinhos que a gente coloca na salada? Também são repletos de açúcar e você não sabe. E aí, infelizmente, você consome pensando que esse tipo de alimento não tem açúcar, mas tem. Então, a maioria dos alimentos industrializados,
eles têm açúcar também. Então é importante a gente estar atento na questão da embalagem, tá? E aí eu vou citar para vocês aqui como que a gente é enganado. Existem vários tipos de açúcar e como a gente não sabe disso, a gente pensa que açúcar é só o açúcar refinado, a gente compra um produto que está escrito lá na embalagem, 0 açúcar. E aí quando você vai ver, na verdade não é 0 açúcar, ele é repleto de açúcar. Eu vou te ensinar a ler a embalagem, então preste atenção. Depois você pode voltar na live e anotar tudo que eu vou te falar agora. Sacarose, glicose, frutose, açúcar invertido, açúcar de cana, maltose, dextrose, melaço, xarope de milho com alto teor de frutose, açúcar marrom, adoçante de milho, xarope de milho, xarope de arroz, xarope de cana, xarope de agave, xarope de malte, tudo isso é açúcar. Então, a maioria dos produtos eles colocam lá 0 açúcar e realmente não tem um açúcar branco refinado, mas tem tudo isso aqui que eu te falei. Ou tem sacarose, né? Ou vai ter o açúcar de cana, ou vai ter o xarope de agave, vai ter o xarope de milho. Tudo isso é açúcar, é importante que vocês saibam disso. Então, depois eu peço que vocês voltem na live, anotem tudo isso, para que a partir de hoje vocês possam olhar a embalagem do produto e saber se realmente ele tem açúcar ou não, tá? Em relação às bebidas, um grande engano que acontece também com a maioria das pessoas que são diabéticos ou não, mas quem é diabético, por exemplo, né? A gente sempre escuta falar, a fruta é saudável. Sim, fruta é saudável. Depende da forma que você consome. Se você é diabético, você tem que ter muito cuidado. E aí, muitas vezes, o diabético cai na cilada de fazer o suco de fruta. Só que quando você faz o suco de fruta, você tira toda a fibra que tem na fruta, né? Diferente você chupar uma laranja, você comer o gomo da laranja, de você fazer um suco de laranja. O suco de laranja, ele só tem frutose, ele é uma bomba de açúcar para você. Então, se você ingere suco de laranja, você é diabético, você vai ficar fazendo todo aquele processo que eu falei no início da live, de estimular, então, fazer com que o nível de açúcar fique lá em cima e estimular, então, a produção de insulina de forma exagerada. Então, você vai estar trazendo vários problemas para a sua saúde. Então, você jamais deve ingerir suco de frutas, a não ser suco de limão. As outras frutas, você deve comê-las e não fazer suco delas. Se você fizer, aí você tem pelo menos ingerir uma fibra, colocar uma chia, colocar linhaça, colocar algum tipo de fibra, para quê? Para que o açúcar no seu sangue ele entre devagarzinho e ele não faça aquele processo que acontece quando você toma o suco. Que o açúcar vai lá em cima, pum, e daqui a pouquinho, dali a 1 hora, ele desce drasticamente, né, aquela montanha russa, e vai fazer com que você tenha que se alimentar muito rápido, com que você sinta fome o tempo inteiro. Essa é a montanha russa que acontece com quem se alimenta mal, se alimenta com esses alimentos estimulantes, né, que são bombas aí de açúcar, dos diversos tipos de açúcar, como eu falei. Então, suco de fruta você deve tirar da sua vida, tá? Uma outra coisa que você precisa fazer também, uma mudança, é também diminuir o consumo de leite. Por quê? A lactose, ela é um tipo de açúcar também. Então, a gente tem aquele açúcar de mesa, branco, que eu falei para vocês. A gente tem o trigo, que é um tipo de açúcar. A gente tem a frutose, que está nas frutas, que é um tipo de açúcar. Mas, se você come a fruta, você está comendo a fibra também. Então, você não vai ter esse aumento de açúcar lá no sangue. E você tem também o açúcar do leite, que é a lactose. Então, diabéticos, eles não devem ingerir leite. Eles devem ingerir no lugar do leite de vaca, o leite de coco, o leite de amêndoas, que são, na verdade, as melhores opções para quem é diabético, né? E muitas vezes, muita gente vai dizer assim, mas é muito mais caro você consumir leite de coco. Só que o leite de coco, pelo menos aqui na minha cidade, nas cidades que eu transito em 4, né? A gente sempre tem aquela galerinha que vende ali o leite de coco, que você pode passar lá e pedir para essa pessoa dar os cocos para você. E você vai aprender, na internet tem vários vídeos, a fazer o seu próprio leite de coco sem gastar nada. E o leite de coco, como eu sempre falo, ele faz muito bem para a saúde. E ele não tem glicose. Então, a gente tem que tirar o leite de vaca da nossa mesa, porque ele tem a lactose, que é um açúcar, e substituir por outros tipos de leite, os melhores, leite de coco e leite de amêndoa, tá? Uma outra coisa, uma outra mudança que você precisa fazer na sua rotina é diminuir os lanches. A gente aprendeu a partir da década de 70 que a gente tem que comer toda hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. E isso, na verdade, não é saudável. Quando você come toda hora, muitas vezes você come sem fome,
você vai fazer todo aquele processo, vai fazer o seu pâncreas ficar trabalhando o tempo inteiro para produzir insulina, para fazer com que o seu nível de açúcar fique normal. Então, na verdade, quando você deve comer? Apenas quando você tem fome. E comer alimentos saudáveis. Como eu falei no início, o problema da resistência à insulina que causa o diabetes é quando você come e o que você come, né? Então, se você come toda hora e você come alimentos de má qualidade, você vai estar, então, piorando a diabetes se você já tem ou causando a diabetes se você ainda não tem. Então, é importante prestar atenção na qualidade, então, da sua alimentação e na quantidade. Não se fixe mais em horário de alimentação, se fixe na qualidade da alimentação, tá bom? E aí eu quero dar mais uma dica para vocês em relação à alimentação. Quando a gente fala essa questão de comer quando está com vontade, muita gente, na verdade, come ou porque aprendeu que tem que comer de 3 em 3 horas ou porque está entediado. Então, quando você quiser comer, é muito importante que você pare para pensar e olhe para você e pense, será que eu estou com fome? Ou será que eu estou comendo porque eu estou entediada? Né? Porque muitas vezes a gente come, a gente não tem nada para fazer, senta ali, pega vários alimentos industrializados e fica comendo sem fome. E isso não deve acontecer. Você só deve comer quando você realmente sentir desejo de comer. Mas se você come coisas ruins, como eu falei, se você pega lá um bolo e come, se você come um biscoito de sal, né? Se você come pão, vai acontecer aquele processo de montanha-russa. Então, por mais que você coma 3 pães, vai passar 1 hora, você vai sentir fome de novo. E aí, poxa, mas eu já comi, por que eu sinto fome toda hora? Por conta daquela montanha-russa. Esses alimentos que são repletos de açúcar, desses diversos tipos de açúcar, mais uma vez eu repito, eles vão fazer com que o seu açúcar no sangue suba muito rápido e desça muito rápido. Quando você come gorduras boas, alimentos, por exemplo, quando você come uma carne, né, uma proteína com azeite, quando você come legumes, quando você bebe um café com óleo de coco, você não vai ter esse processo de montanha-russa, você vai se sentir alimentada por muito mais tempo. Então, o problema principal que causa diabetes e que faz com que a diabetes piore é justamente a alimentação, o consumo exagerado de carboidratos, né? E tudo isso que eu falei para vocês é carboidratos, para quem não sabia, né? A gente tem os macronutrientes, a gente tem as proteínas, que são as carnes, os ovos, a gente tem as gorduras, que todo mundo sabe que são as gorduras, mas há muita confusão no que é carboidrato. Então, por isso que eu expliquei para vocês, né? A lactose lá é carboidrato, o trigo é carboidrato. Então, você comeu pão, você comeu biscoito de sal, biscoito doce, comeu bolo, tudo isso é carboidrato. Você tem que diminuir e, se possível, tirar essas coisas da sua vida, tá? E aí eu quero dar algumas dicas para vocês de coisas que a gente deve observar além dessa questão relacionadas à questão da alimentação também, mais outras coisas. Bom, a primeira pergunta que eu recebo é o que eu faço com a questão da sobremesa, tá? Muita gente tem o costume, né? Eu também tenho, de comer e depois de comer, ingerir alguma coisa após o almoço, após o jantar. Então, a dica que eu tenho para trazer para vocês é que vocês podem utilizar a fruta da estação e utilizar com creme de nata. O creme de nata, ele não tem lactose. Então, você pode utilizar uma frutinha geladinha, de preferência fruta vermelha. E aí também eu quero alertar, se você tem diabetes, quais as frutas que você pode comer? Frutas vermelhas, abacate, coco e limão. Essas são as frutas liberadas para diabéticos. Todas as outras frutas você só pode comer com moderação, comer bem pouquinho, comer de vez em quando, mas não deve comer sempre, porque são frutas repletas de açúcar, tá? Então, ter cuidado com isso, com a questão das frutas que você pode consumir e para sobremesa utilizar, então, frutas da estação, de preferência frutas vermelhas, ou um abacate com um cremezinho de nata gelado. Isso vai te saciar bastante após o almoço e não vai elevar o seu nível de açúcar, seu nível de glicose no sangue. Uma outra dica que eu quero dar para você é que eu falei, gente, tem que tirar as bebidas, né? Tem que tirar o suco da sua vida, suco faz mal. E aí o que você faz? Você pode ter sempre uma água geladinha na geladeira, colocar rodelinhas de limão, rodelinhas de laranja, colocar um hortelãzinho também. Vai ficar agradável, né? Vai tirar a sua sede, vai ter um gostinho agradável e vai fazer com que você não sinta tanta falta assim
2 sucos de fruta, tá? Então essa é uma dica também para vocês. Uma outra dica é relacionada à questão do café. Como eu falei, café não deve ser adoçado. Se for adoçado, você deve usar stevia, então, ou o xilitol. Esses são os 2 adoçantes que a gente pode utilizar. Mas o café, ele também vai te trazer muita saciedade. Então, ali entre o almoço e entre o jantar, ao invés de se empanturrar de bolo, de biscoito de sal, né, nesse meio termo, toma um cafezinho com óleo de coco, porque o café com óleo de coco, ele vai prevenir isso, ele vai diminuir essa resistência à insulina e ele também ajuda a reduzir doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Então, ele é super saudável, especialmente se você tomar o café com 1 ou 2 colheres de óleo de coco e colocar um pouquinho de canela, tá? Isso vai ser muito importante para melhorar a diabetes e também para manter o seu cérebro funcionando a todo vapor. Uma outra dica também, chás em geral, né? Você pode colocar canela, para quem não está acostumado a tomar chá, mas o que eu bebo de líquido? Então, bebe um chá, né? Até na hora do almoço, você está almoçando, pode beber um pouquinho de chá verde. Não é indicado a gente ficar bebendo líquido na alimentação. Mas nesse início, nessa transição, você pode beber um pouquinho de chá verde, um chá de hortelã, que é bem digestivo, e pode colocar ali umas gotinhas, se você quiser, de canela, enfim, de alguma erva também, para saborizar esse chá. E por falar em chá, o chá verde, ele é um grande amigo de quem é diabético. Por quê? Porque o chá verde, ele vai diminuir também a sua resistência à insulina. Então, é sempre bom beber pelo menos 2 copinhos de chá verde por dia. Também vai te ajudar a diminuir essa resistência à insulina e fazer com que seu pâncreas funcione bem, com que as suas células funcionem bem e evitar, então, um conjunto de doenças, tá? Também uma super dica para vocês está relacionada à questão do uso de vinagre. Já está comprovado que quem toma 2 colheres de vinagre em 1 copo de água antes das refeições vai diminuir a ingestão do carboidrato. Então, vai ajudar também na questão da resistência à insulina. Então, você pode usar 2 colherzinhas de vinagre em 1 copo de água antes das refeições. Pode fazer isso à noite também, antes de dormir. Ou de manhã, quando você acordar também, antes de tomar o café, tomar um copo com 2 colheres de vinagre, tá bom? Lembrando que o vinagre deve ser orgânico, tá? Não é aquele vinagrezinho que a gente vê ali no supermercado, não. Aquele vinagre orgânico que a gente compra nas lojas de produtos naturais, mas que é bem barato também. Não é tão caro, você vai usar 2, 4 colherinhas por dia de vinagre, tá? Também quero dizer para vocês a respeito das gorduras boas. É importante você diminuir as gorduras ruins, porque elas também causam resistência à insulina e levam a diabetes, tá? Então, as gorduras boas que a gente pode usar: azeite extra virgem, óleo de coco extra virgem, banha de porco, manteiga ghee, tá? São as gorduras que a gente pode utilizar aí no dia a dia. Agora, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, como eu sempre falo, são péssimos para você que é diabético e para você que quer prevenir. E fechando, para eu já abrir para as perguntas, eu vi que algumas pessoas colocaram perguntas aqui, mas eu quis fechar logo, é o tema para começar a responder. Eu quero dizer para vocês que a gente precisa ter alguns cuidados, né? Se você é idoso, ou mesmo que você não seja idoso, você vai começar a adotar essas dicas que eu falei aqui, é importante que você saiba o seguinte: se você faz uso de medicação, o que a medicação faz? A medicação para diabetes, ela estimula o seu pâncreas a produzir insulina para diminuir a glicose circulante ali no seu corpo. E aí, se você faz uma alimentação boa, essa alimentação que eu estou falando para vocês, tira açúcar, tira leite, tira trigo, você vai estar consumindo menos açúcar. Portanto, você vai ter menos açúcar circulando no seu corpo. Se você continua com a mesma quantidade de medicação, você que é idoso, ou mesmo que você não seja idoso, você vai ter hipoglicemia provavelmente. Você vai sentir que você pode ter uma confusão mental, pode ter uma tontura, uma fraqueza, idoso tem muito delírio. Então, se você observou isso, ao invés de você voltar a fazer uma alimentação ruim, você tem que ir ao médico para ele diminuir a quantidade de medicação. Porque o que a gente vê é o contrário, né? As pessoas começam a fazer uma alimentação boa, idosos ou não, e aí sempre colocam: mas eu tirei tudo isso da minha vida, agora eu vivo passando mal, vivo com fraqueza, vivo com tontura. Mas por quê? Você agora está se alimentando bem, você não está consumindo muito açúcar, então você não precisa mais dessa quantidade tão grande de medicação. Então, é muito interessante. Mudou a sua alimentação? Volte no seu médico para que ele peça um
novo exame de sangue e veja se você ainda precisa continuar tomando a quantidade de medicação que você está tomando. Provavelmente você vai ter que diminuir, e se você associar essa mudança na alimentação com exercício físico, com um bom sono, daqui a pouco também não vai ser nem necessário você utilizar medicação. Então, mudou a alimentação, volte no médico, especialmente se você se sentir fraco, com tonteira, se o idoso tiver delírio, tá? Procure um médico para poder ajustar, então, a medicação. E também é importante que você procure um nutricionista, que seja um nutricionista atualizado, que entenda de alimentação low carb. Para quem não sabe, low carb é LOWCARB, low carb, alimentação de pouco carboidrato. Então, quando você for procurar um nutricionista, você pergunta para ele: você prescreve alimentação low carb? Por que eu digo isso para vocês? Porque a maioria dos nutricionistas estão desatualizados. Então, você vai procurar, vai dizer: eu sou diabético. Se o cara estiver desatualizado, ele vai falar: então tá bom. Então, come 4 biscoitinhos craques, né? Biscoito água com sal, ou come um biscoito com maisena, um copinho de café com açúcar. Gente, não pode. Se o cara falar isso para você, ou a mulher, você pode levantar e ir embora, porque ele está completamente desatualizado, ele não sabe qual é o mecanismo fisiológico da diabetes. Então, procure um nutricionista para organizar a sua alimentação, fazer essa transição, mas pergunte se o nutricionista entende se ele prescreve alimentação de baixo carboidrato, que é o que é importante para você, idoso que é diabético, tá? E por fim, é importante também que você que é diabético sempre procure uma avaliação para verificar a sua função renal, para ver se os seus rins estão funcionando bem, para ver também a sua vista. É importante procurar um oftalmologista, como eu falei no início da live, é muito comum diabético perder a visão. E também ter cuidado com a questão dos pés, tá? Precisa ter um sapato bem adaptado, precisa estar sempre observando seus pés, porque o diabético perde muito a sensação dos pés, então muitas vezes ele se machuca e não sente, e isso vai trazer aí várias consequências, inclusive a amputação dos pés. Então é muito importante que você que é diabético esteja sempre de olho na saúde dos seus pezinhos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a pergunta de vocês. A Marinês colocou aqui para mim que ela faz muito pão e bolo, né? Bom, Marinês, se agora não tem mais desculpa, porque eu já disponibilizei um e-book aqui na página, né? Inclusive ele está disponível para quem é novo aqui, ensinando a fazer bolo, a fazer pão, com alimentos que são muito benéficos para a saúde, que inclusive são ótimos para quem é diabético, né? Ou para quem quer prevenir diabetes, ou quer prevenir Alzheimer, porque lembrando, gente, quem tem medo e pavor de Alzheimer, quem tem diabetes, tem a resistência à insulina, que causou a diabetes, e essa resistência à insulina também causa Alzheimer. Então, quem tem diabetes tem 50% mais de chance de ter doença de Alzheimer. Então, se você tem medo, tem alguém na família com a doença de Alzheimer, então mude a sua alimentação, tá? E aí, para quem é novo, eu tenho um e-book aqui na página, um e-book de receitas saudáveis para o idoso. Aquelas receitas ali, elas podem ser utilizadas para todas as pessoas diabéticos, hipertensos, que têm problemas no coração. Ali só tem receita de alimentação que é saudável, tá? A Raquel Barreto colocou que a mãe dela é diabética, mas gosta de um doce. Pois é, Raquel. Pois é, diabética. A minha mãe também. Na verdade, minha mãe está assistindo essa live aqui. Eu estou sempre orientando, sempre conversando com ela sobre o assunto, mas não é muito fácil não, né? E aí, às vezes a minha mãe até fala pra mim, como eu comentei aqui com vocês: mas eu bebo café sem açúcar. Sim, você bebe café sem açúcar, mas você come o pão, você come o bolo, você come aquele biscoito com sal. Como eu falei, muitos diabéticos não sabem que a alimentação salgada tem trigo, tem açúcar, né? Come o macarrão, muito diabético fala assim: mas eu não como doce. Tá, mas come um prato enorme de arroz branco, um prato enorme de macarrão, come pão. Como é salgado, ele pensa que não tem açúcar, infelizmente. Então, a gente tem que sempre estar orientando onde está o açúcar, que existem vários tipos de açúcar, como eu falei aqui no início da live. Então, quem chegou no final, depois volta a live. Quando terminar, ela vai ficar disponível para que você saiba quais são os tipos de açúcar que existe, né? E que a gente precisa, então, evitar, tá? Deixa eu ver qual pergunta tem mais aqui. Quem colocou a pergunta aqui no início da live, gente? Se quiser repetir, pode colocar aqui para mim, tá? Para que eu possa responder o questionamento de vocês. Então, lembrando, só para quem chegou ao final, a gente tem 2 tipos de diabetes: diabetes 1, diabetes 2. Diabetes 1 é uma doença autoimune em que as células do pâncreas, elas vão sendo destruídas pelo próprio organismo, por isso a pessoa precisa de insulina. Diabetes tipo 2 é o diabetes que tem
na maioria da população. 95% das pessoas que têm diabetes são diabetes tipo 2, que é causada por conta do estilo de vida e especialmente pela resistência à insulina, que está associada à questão da alimentação. A Jaqueline colocou aqui sobre diabetes emocional. Então, pode acontecer também, Jaqueline, pessoas que enfrentam grandes problemas emocionais, né, de apresentarem a diabetes emocional. Mas, assim, na verdade, são momentos, tá? Você não fica diabético emocional, é um estado. Na verdade, até o diabetes tipo 2 é um estado também, que você pode alterar. Então, você melhorando o seu emocional, melhorando também a sua alimentação, você fica bem. Porque o que acontece é o seguinte, existem vários tipos de mecanismos fisiológicos que acontecem quando você está estressada, né? E hoje, como eu falei, né? Falei no início da live, hoje eu ia focar na questão da alimentação, que é a principal. Mas existem casos raros também que estão relacionados ao mecanismo emocional, que estão relacionados à questão do sono, pessoa que dorme mal. Então, existe sim, na minoria dos casos, mas você mudando, principalmente a questão do seu estado emocional, você volta então a ter sua glicose no sangue normal e a não ter essa resistência à insulina, tá? A Clei colocou torradinha 7 grãos. Clei, aquelas torradinhas que a gente compra no mercado, a maioria não prestam, tá? A maioria eles colocam assim, 7 grãos. Aí quando você vai olhar na embalagem, quais são os grãos que estão lá? Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, que é vou nem falar, né? Só um M. Trigo, o primeiro ingrediente que está ali no rótulo é o que está na proporção maior no alimento. Então, quando você olha a torradinha 7 grãos, que eu imagino até que seja a torradinha que eu conheço, você olha lá atrás, é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, e aí é 70% da composição, e depois tem um pouquinho das outras farinhas. Um pouquinho de quinoa, um pouquinho de farinha de coco, mas a maioria de farinha ruim, então não presta. É bom você aprender a fazer a sua torradinha em casa, tá? Então depois dá uma olhadinha no meu e-book, não sei se você já baixou, é gratuito, e fique atenta que também nos próximos dias eu vou divulgar outros e-books aqui também, ensinando receitas saudáveis, tá bom? A Jaqueline falou sobre o macarrão integral. Então, Jaqueline, uma boa pergunta. Qual a diferença do macarrão integral para o macarrão que não é integral? O nível de açúcar no sangue dos dois vai aumentar. A carga glicêmica é tão alta no macarrão branco, né, de farinha de trigo branca, quanto no macarrão integral. Porém, qual a diferença? O macarrão integral ele tem fibras. Então, como ele tem fibras, ele acaba auxiliando, fazendo com que o trânsito intestinal funcione melhor. E esse é o maior benefício, na verdade, do macarrão integral. Mas não é também uma ótima opção, não, tá? Você pode usar eventualmente, mas o legal é conseguir tirar o macarrão e colocar um inhame, né, que é muito saudável. Mas com idoso é muito complicado a gente fazer essa transição. Então, o primeiro passo é troca o macarrão de farinha de trigo normal pelo integral, coloque em menor quantidade, coloca mais legumes, verduras e proteínas e também gorduras boas do que o macarrão e vai fazendo essa adaptação, tá? A Raquel falou que faz as torradas na air fryer, né, Raquel? Se for com os ingredientes saudáveis, tá ótimo, tá? Só não pode ser torrada com pão, que tem muitos idosos também que pegam um pãozinho normal e eles falam assim, mas eu não como pão, eu como a torrada. É a mesma coisa, você só assou ali, né? Mas continua sendo trigo normal também. A Denise colocou que a mãe dela é diabética e não se adapta a qualquer calçado, né? Ultimamente está andando só de Havaiana. Pois é, Denise, é um problema, né? Porque, assim, o diabético, na verdade, ele deveria andar com um calçado fechado, né? E adaptado. Na verdade, existem lojas que vendem sapatos adequados para diabético. Por quê? Se o pé dele fica muito exposto, ele pode machucar o pé, não sentir. E aí, se tiver com a glicose muito alta no sangue, ele vai acabar tendo que futuramente amputar o pé porque não vai conseguir cicatrizar. Então, é muito complicado, né? Muito complicado. O bom é procurar mesmo uma loja especializada. Geralmente, se você for numa farmácia hospitalar, eles vão te indicar também quais são as lojas especializadas que tem disponíveis no município, ou talvez indiquem sites para vocês, para que consiga encontrar então um calçado que seja mais adaptado para ela, tá? Isso é muito importante também. A Raquel colocou aqui, sua mãe, Raquel, deixa eu ver, que toma torrada com chá, né? Já tem 92 anos. Então, gente, uma coisa que é importante também, pegando aqui
da Raquel aqui. A gente tem que pensar o seguinte, qualquer mudança que a gente faz de alimentação no idoso, a gente tem que ter muita paciência. Primeira dica que eu sempre dou é tentar inovar, tentar aprender receitas que são gostosas, utilizando esses ingredientes que eu falei. Você não precisa nem falar para o idoso que mudou, né? Se for um idoso muito mais velho, que não esteja ali na cozinha, você faz como o pudim que eu ensinei no e-book a fazer. O pudim low carb, de pouco carboidrato, você faz e oferece para ele. Vendo que é bom, ele vai comer. Agora, se você começar a falar que vai mudar a alimentação dele, às vezes ele não vai querer, né? Se for um idoso no 80, 90 anos, ele comeu várias coisas erradas aí ao longo das últimas décadas, né? E aí você chega para ele agora e fala que vai mudar, ele pode ficar chateado. Então tem que ter muita paciência, ir devagarzinho, né? E lembrando também que quem já está, talvez, uma idade muito avançada, a gente tem que sempre pensar. Se você for mudar a alimentação para ele ficar depressivo, é melhor você não mudar. Porque você muda para ele ter mais vida e ele fica depressivo e morre cedo. Então a gente tem que conseguir dosar isso aí direitinho, tá? A Clei colocou para mim o que ela pode dar, né, com café. O que você pode fazer, Clei? Vê lá no meu e-book, tem como você fazer pãozinho, como fazer bolinho no micro-ondas, 3 minutinhos você faz o bolinho. Você pode fazer omeletes também, aprender a fazer omelete com um pouquinho de tapioca. É bom não colocar tanto tapioca, tá? Como eu já expliquei em outra live, tapioca não tem glúten, mas tapioca também é carboidrato. Então, assim, menos tapioca e mais ovos, né? 2 colherinhas de tapioca com 2 ou 3 ovos. Lembrando que gordura do ovo não faz mal para a saúde do idoso de ninguém. Então, você aprende a fazer uma crepioca ou fazer um omeletezinho e vai dar, então, para esse idoso ou para você, se for para você utilizar, tá? E aí, além de crepioca, enfim, tem várias receitas que você consegue fazer. Bolo, pão, mas não com trigo branco. E no meu e-book eu ensinei algumas dessas receitas, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. A Clei colocou que fica depressiva. Pois é, já tem 90 e poucos anos, né, Clei? Então a gente tem que ir bem devagar, aprender a fazer receitas diferentes para ver se ela gosta do sabor dessas receitas e aí aceita a alimentação, tá? Mas se perceber que tá ficando muito triste, muito irritada, vai devagar, porque a depressão acaba sendo pior do que a própria alimentação, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Alguém tem mais perguntas aqui? Acho que não. Quero pedir para quem não compartilhou, gente, compartilhe essa live. Vamos levar para mais pessoas. Se você gostou, especialmente, né? Se você não gostou, não precisa compartilhar. Mas se você gostou, compartilhe para levar para mais pessoas. Vamos ajudar mais idosos, mais cuidadores, mais adultos, crianças, né? Porque infelizmente estamos aí nessa epidemia de diabetes e que está associada à obesidade. Hoje a gente fala de diabesidade, né? Porque a diabetes é associada à obesidade. A gente trata isso como uma doença só, tá? Porque a causa, na verdade, da diabetes, da obesidade, doença de Alzheimer, enfim, como eu falei, várias outras doenças estão associadas à resistência à insulina, que está relacionada à alimentação. Então, estamos aí num surto que a gente precisa mudar a situação desse país, tá? Quero dar uma boa noite para Isabel, Francisquinha, Flávia Tita, boa noite, Clei, que bom que você gostou, Clei. Gente, é isso aí, eu quero dar uma boa noite para vocês, agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todas aqui. Fiquei muito feliz por estarmos mais uma vez aqui na quinta-feira, né? Toda quinta-feira às 19 horas aqui. Peço que quem gostou deixe seus comentários. Muita gente reclama comigo que não recebe o avisozinho do Facebook, e acontece. Quanto menos você curte, menos você comenta, menos compartilha, menos você recebe também quando eu começo a fazer lives ou quando eu começo a publico, enfim, conteúdos aqui, textos, o que for. Se você só assiste, não curte, não compartilha, o Facebook não te entrega. Ele só te entrega das coisas que você realmente mostra para ele que você gostou, tá bom? Então comente, compartilhe. Lembrando, você que conhece pessoas, cuidadores, profissionais, familiares que cuidam de idosos com Alzheimer, indique o meu curso na minha página, tem todas as informações aqui no Facebook, Instagram, tem um link para minha página também. Indique para essas pessoas, tá? Para que elas tenham a oportunidade de fazer esse curso. A primeira turma começa agora na próxima sexta-feira, amanhã, né? Os vídeos já estão disponíveis, mas amanhã a gente começa a agendar já os atendimentos, na verdade, as mentorias online. Então, indique para que essa pessoa tenha a oportunidade de lidar, de cuidar melhor com quem tem essa doença, tá bom? Um abraço, então, Joelma, Jaque, Francisquinha, muito bom ter vocês por aqui. Gente, o cabelo todo bagunçado aqui, gente, tô vendo isso aqui hoje, ó. Quem me segue lá no meu perfil pessoal sabe que minha filha tá doentinha, né? Mosquitinho da dengue picou ela. E aí eu vim direto do hospital para casa
para fazer essa live hoje. Tô aqui toda bagunçadinha, né? Mas tá tudo bem. Gente, um forte abraço para vocês então, uma boa noite, fiquem em paz e a gente se encontra então na próxima live aqui, tá bom? Forte abraço e até mais. Obrigada, Jaque. Valeu. Hoje ela já tá melhor. E eu espero que nos próximos dias aí ela dê uma levantada. Ainda tá de cama, com febrezinha, né? Mas a gente tá lutando aí com a alimentação, fortalecendo a alimentação para poder melhorar o sistema imunológico e jogar esses sintomas aí da dengue para ir embora o mais rápido possível, né? Tá bom? Forte abraço, gente. Até mais.